Salmo 128. Amém. E eu fui exatamente meditar um pouco desse salmo para trazer uma reflexão para toda a igreja aqui e de uma forma especial para os pais, né? Os pais aqui vão poder estar meditando nesse texto, tendo uma compreensão assim mais profunda da ação de Deus, né, na vida deles. E isso é um ponto muito importante para a gente pensar. Às vezes a gente tende a separar a vida, né? A gente até já falou isso aqui, a vida material da espiritual. Isso não existe. Não existe essa separação. Isso é apenas uma ilusão. Não existe separação entre vida material e espiritual quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, todos os dias da sua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Glória a Deus. Amém? Queridos, esse salmo na verdade é um cântico, ele é um louvor, e dessa noite nós iremos explorar um pouco o conhecimento deste salmo, que é um hino que nos conduz a uma compreensão das ricas bênçãos reservadas para aqueles que temem ao Senhor. O texto já começa falando de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado em grego significa feliz. Ele já começa falando de felicidade. Felicidade é uma ciência hoje. É um tema de ciência na atualidade. É um ramo da psicologia que estuda sobre a felicidade. Hoje no mundo é debatido sobre o que produz a felicidade. E nesse salmo aqui, o salmista já tinha composto uma música que revela para a gente qual é a verdadeira felicidade. E saiba de uma coisa, que tudo isso aqui está desde o plano de Deus, desde a eternidade. É interessante que tudo começa com o casamento. E a Bíblia coloca como um planejamento de Deus para a felicidade do ser humano. O casamento faz parte disso. E nesse texto nós iremos estudar um pouco sobre isso. Então esse salmo em particular é um cântico de ações de graças, né? Que está centrado na bênção daqueles que temem ao Senhor. Observe o texto e veja que ele foca no temor ao Senhor e daqueles que não só temem, mas também andam nos caminhos do Senhor. Não é só temer ao Senhor, mas andar em seus caminhos. Eu vou explicar essa questão do temor. Ele oferece também um quadro da vida piedosa e abençoada na comunidade do lar. O lar é uma comunidade de bênção. Não é qualquer lugar, nem qualquer espaço. Mas para o cristão, o lar é uma comunidade de bênção, na qual Deus está presente e atuando como resultado do temor e da obediência a Ele. E é importante que esse salmo destaca a harmonia entre a obediência a Deus e as recompensas que Ele concede ao homem que teme a Ele. E o interessante é que eu desejo que nesta noite o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a mensagem deste salmo aqui, esse salmo extraordinário, e possamos extrair grandes lições
e lições que transformem a nossa vida para melhor. Amém. Para melhor. E são lições que são atemporais. Atemporais porque elas não passam com o tempo. Porque a gente serve a um Deus que é ontem, hoje e para sempre será. Amém. Se estamos falando da palavra dele, a palavra dele é hoje, é amanhã e continuará sempre. Amém. Ela não passa. A Bíblia diz que passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus é tudo o que temos como garantia de que Ele é fiel para cumprir com tudo que Ele diz. Glória a Deus. Nós podemos falhar, mas Ele não. A gente é fraco, mas Ele não. A gente pode até retroagir, mas Ele não se arrepende. Aleluia. Porque Ele tem tudo, todo o passo, todo o futuro, né? Para a gente, que para Ele não existe futuro. Tudo que irá acontecer já está diante dele. Porque foi Ele que planejou. Aleluia. Foi Ele que planejou. Não é? Então nós queremos falar nesta noite sobre as bênçãos da vida piedosa. De uma forma específica, eu quero falar para os homens. Não é? E o bom é que as esposas estão aí do lado também. E pode dar uma cutucada aqui ou acolá. E eu vou ver daqui. Eu sei que já teve uma irmã que disse: olha, pastor, hoje volta para quebrar nos homens. Só um recado que eu recebi. Já pensou? Eu fiquei. Não é assim, não. Eu vou pela palavra, né? E a palavra Deus der uma coisa assim, mais forte a gente vai, mas por hora não. Então, as bênçãos da vida piedosa. Foi mesmo esse recado que eu recebi. Então, primeiro é interessante a gente saber o que é, já que eu citei aqui, falei da piedade, né? Ou a vida piedosa, talvez você não entenda o que é, mas de uma forma bem resumida, é aquela pessoa que aprecia a palavra de Deus, aprecia, dá valor e significado à palavra de Deus. Também é uma pessoa generosa, certo? Generosa em dar. Isso, dar, se refere a dízimos, ofertas, ajudas sociais, algumas ações que beneficiam outras pessoas e também o reino de Deus. E outra questão é que essa pessoa piedosa, ela busca ter comunhão com Deus. Então, uma pessoa piedosa, ela tem 3 atitudes. A primeira, que eu falei, ela é apreciadora da palavra de Deus. Ela é generosa, a segunda. E a terceira, ela prioriza a vida de comunhão com Deus. Ok? Então, primeiro, o versículo 1 e o versículo 2 nos apontam o caminho da bênção e também da felicidade. O texto diz bem-aventurados. Em grego é makarios. Makarios quer dizer feliz, bem-aventurado, bem-sucedido, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é sobre a felicidade daqueles que temem ao Senhor. Felicidade. Aquele que teme ao Senhor é feliz. E aí vem uma questão: o que é temer ao Senhor? Né? O versículo 1 fala de temor ao Senhor. E o homem que é feliz, ele teme ao Senhor. Então, o que é temer ao Senhor? Não é ter medo, certo? Primeira coisa, o temor do Senhor não é um medo de servir. Eu vou servir a Deus, senão eu vou ser punido. Eu vou ser, sei lá, vou sofrer. Não é isso o temor ao Senhor. Não é uma forçação de barra para que você possa servi-lo com medo dele ou por medo dele. Não é isso. Mas significa o respeito reverente e amoroso por ele. Reverência e amor por Deus. Glória a Deus. Jesus até disse que aquele que ama a palavra de Deus, ele e o Pai vai vir para estar com esse que ama a sua palavra. Veja que coisa. A presença de Deus
ou a presença, eu gosto de colocar da seguinte forma: a presença da Trindade Santa está sobre aquele que o ama. Se a gente reverencia a Deus e o respeita com a nossa vida de devoção, gratidão e adoração a Ele, Ele tem o prazer de proporcionar a nós felicidade. Felicidade. Então, tudo isso resulta em obediência. Ser reverente, ser amoroso para com Deus, é exatamente ter um ato de fidelidade a Ele, é ser fiel a Ele e obediente a Ele. A gente tem que ser obediente e fiel a Deus para ser feliz. Ele é a razão da nossa existência. Quando a gente está fora do foco, fora do centro da vontade dele, ou seja, fora daquilo que ele planejou para a vida da gente é um caos. Mas tudo se organiza quando a gente vem para o centro da sua vontade. Glória a Deus. Tudo se organiza. E quando a gente demonstra obediência e fidelidade a Ele, aí é que tudo melhora. A gente começa a sentir o que não sentia. Todo tipo de insegurança, de medo foge, porque na presença do amor, todo medo corre. Está escrito na Bíblia, 1 João: o amor lança fora todo medo. Agora, se eu estou com medo, inseguro, inconstante, é porque eu estou fora desse padrão aqui. Eu estou fora do padrão da obediência, da fidelidade a Deus e a sua palavra. Mas o homem que teme ao Senhor, que o reverencia, que o ama, que deseja obedecê-lo e ser fiel a Ele, ele é feliz. Amados, isso é muito importante, porque a gente precisa manter a conexão entre o temor a Deus e a alegria verdadeira. A gente só pode experimentar, amados irmãos, paz, a vida feliz, se a gente conseguir conectar exatamente o temor a Deus e a vida de alegria verdadeira. Se você está procurando uma alegria de verdade, você não pode ter essa alegria longe daquele que te deu vida. Amém. Daquele que te trouxe à existência, que faz de você quem você é. O profissional, o pai, aleluia, o filho, também é filho, o conselheiro, o amante, o profissional que você é, tudo isso você deve a Deus. Tudo que você é, o que você está sendo e o que você será, aleluia, glória a você Deus, deve a Ele. Aleluia. E é aí que é importante a gente ter em mente que a conexão entre temor e alegria de verdade, alegria verdadeira, e não essa falsa que o mundo promete e as pessoas vivenciam temporariamente, essa alegria aqui, ela é promovida de uma forma abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Deus não é mesquinho, o que Ele quer dar em abundância. Aleluia. Ele não quer que você viva uma alegriazinha temporária, de hoje não amanhã, nada disso. O que Ele tem para dar para os seus filhos, para você e para mim, é abundante. Aleluia. Ele não quer que você viva uma mediocridade de alegria, uma pontinha, um aperitivo de alegria, mas tenha abundância na sua vida, de tal forma que a sua vida seja transformada de glória em glória, dia a dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Conexão entre temor a Deus e alegria verdadeira. No versículo 2 já fala aí das bênçãos de colher os frutos do próprio trabalho. Ah, mas sou eu que tenho me esforçado,
eu estudei, eu treinei, eu me preparei para ter esse emprego, eu me esforcei. Mas tudo que você conseguiu foi porque Ele te deu. Aleluia. É verdade. Tem tanta gente aí que batalha, luta, se esforça tanto e parece que tudo que a pessoa está fazendo está dentro de um cetel ou de um saco furado. Por mais que se esforce, por mais que lute, parece que nada anda. Mas para o homem que teme ao Senhor, a bênção do Senhor paira sobre a sua vida. A prosperidade de Deus está ali. E parece que um pouco vira muito. Não é o nada, é o pouco. Por isso que eu digo, não reclame se você tiver pouco. Porque é nesse pouco que Deus faz milagres. Glória a Deus. O ia não ter nada. Quem não tem nada, Deus não pode fazer milagre. Mas se você tem um pouco, Ele multiplica. Estão lembrados da história do azeite, da botija da viúva? O profeta mandou ela ir buscar vasilha. E ela foi pedindo emprestada a todo mundo. Porque a que ela tinha em casa já tinha cessado. Mas ela foi pedir aos vizinhos, os vizinhos deram. E ela foi enchendo de azeite. Até que parou. Não tinha mais vasilha, os vizinhos deram tudo que tinha. E ao cessar a quantidade de vasilhas, também cessou a multiplicação do azeite. Então, coloque um pouco que você tiver. Aleluia. E não se preocupe. Porque aquele que você teme, adora, reverencia e ama, Ele tem o prazer de operar milagres no teu dia a dia. Glória a Deus. Você só tem que crer. Simplesmente isso, crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Não tem que se preocupar. Porque quando a gente se preocupa, está dizendo para si mesmo e para todos que estão à volta que não tem capacidade nenhuma de fazer algo diferente, ou de tornar essa realidade diferente. Bem, se você já pensa assim, o que você vai ter que fazer é suplicar aquele que não tem limite. Para aquele que não é limitado, se você é limitado, ele não é. Amém. Se você vê dificuldade, ele não vê dificuldade. Se você enxerga um obstáculo, Deus não enxerga obstáculo. Se você vê inimigo, não existe inimigo para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não consigo, eu tenho gente aí dizendo que o inimigo, que o adversário, Satanás é o inimigo de Deus. Coitado. Quem é páreo para encarar Deus? Ele diz: operando eu, quem impedirá? Glória! Glória a Deus. Aleluia! Operando Deus. Quando você estiver diante, pais, os pais aqui, diante de uma dificuldade, seja ela qual for, diga para a dificuldade que você está enxergando: operando Deus, nada impedirá. Eu estou de posse da minha vitória agora. Declare assim, para o milagre acontecer. Confia nele e ele tudo fará. Não adianta olhar para o obstáculo. O obstáculo é um desafio para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente desenvolver confiança nele. Lá no deserto o povo estava guardando a comida, mas ele disse que não era para fazer isso. Ele disse: eu vou prover todos os dias. Aleluia. Talvez você esteja preocupado com amanhã. Esqueça, você não pode fazer nada para o amanhã. Você não pode acrescentar nem um palmo, Jesus disse, à tua vida. Mas é normal a gente pensar no amanhã. Só que quem tem um amanhã na mão é Ele. O que eu quero dizer aqui, com todo esse exemplo,
é que ou a gente confia nele, ou a gente está perdido e desesperado. Verdade. E infeliz. Então, queridos, o salmista diz aí que a bênção de colher os frutos do próprio trabalho, o nosso sustento diligente, constante, os seus esforços, seu trabalho, sua luta diária para ter o sustento da tua família, teus filhos, educação, dá o que suprir toda a demanda dentro do teu lar. Saiba de uma coisa, isso é decorrente do seu temor ao Senhor. É isso que o salmista está dizendo. É consequência. As bênçãos de colher os frutos do teu trabalho só vem se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos fielmente. Olha só, relação entre trabalho diligente e o sustento. O salmista foi capaz de colocar nesse salmo que por mais que eu diligentemente trabalhe, me esforce, me levante sei lá que hora da manhã e vá dormir não sei que hora da noite, se eu tiver temor ao Senhor, tudo que eu estiver fazendo prosperará. A condição para a felicidade e a bênção na família, o suprimento. Deus é o teu suprimento. Saiba disso, é Ele que supre. Não adianta você ficar preocupado com nada, porque você, quando se preocupa, está dizendo para Ele que não confia nele. A nossa preocupação diz para Deus que eu não confio nele, e a minha oração é cancelada. Se eu duvidar assim, cancelou. Mas Jesus disse aos seus discípulos que eles não precisariam ter uma fé mirabolante para mover montanhas. Você não precisa ter uma fé enorme para os milagres acontecerem na sua vida. E nem Deus. Deus não exige esse exagero todo. Só basta isso aqui. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade, pastor. Peça ajuda a Ele. Amém. Confessa para Ele: Senhor, olha, eu não tenho confiado muito no Senhor, mas eu quero. Me ajuda. Simplesmente isso. Só peça ajuda a Ele. Mas continue repetindo sua oração, até chegar no nível que você vai ser tomado por uma fé tamanha que nenhuma dúvida vai sobrar. Glória. Simplesmente você vai se sentir no céu, diante do Santo dos Santos, falando com Ele cara a cara. E depois disso você verá o milagre acontecendo. Remova as montanhas da sua vida pela fé. Esse isso é muito importante para a vida da gente. E aí que é interessante, é que a obediência é associada às bênçãos práticas da vida. É isso que o salmista está dizendo. Os resultados do trabalho, dos esforços nossos, são resultado exatamente da obediência a Deus. Muita gente, mas tem um cara ali que não é crente, não serve ao Senhor e parece que ele prospera muito. O salmista, tem até um salmista que diz isso, né? Fica questionando a Deus porque que muitos ímpios prosperavam e ele não. Muitos de nós fazemos esse tipo de questionamento. Acontece que tudo isso é passageiro. Essa alegria dele é passageira. E Deus quer que a gente enxergue isso, entenda que isso é passageiro, mas o que Ele está propondo para a gente vai além da vida no aqui e agora. É aqui e no além. Enquanto aquele só tem o bem bom aqui, mas pode não ter no além. Entenda esse fator, é muito importante. Mas diligentemente trabalhe, se esforce, mas saiba que a bênção sobre o que você está fazendo, a prosperidade de Deus sobre a sua vida, depende dessa obediência a Ele.
A prosperidade do teu trabalho depende da submissão a uma vida de fé a Deus. O conceito de comer do trabalho que o texto está dizendo aí, do trabalho das tuas mãos, enfatiza a prosperidade resultante do próprio esforço e do trabalho diligente, aquele trabalho que você faz todos os dias, né, sem se cansar. E a prosperidade é vista como uma dádiva de Deus aos que o temem. Por que alguém disse que Salomão era o homem mais rico da face da terra? Porque existia essa crença na antiguidade de que as pessoas mais bem-sucedidas, elas eram exatamente abençoadas por Deus. Porque eles já entendiam, os judeus daquela época, já entendiam que ninguém pode prosperar sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus. E aí que é interessante, é que aqui entra um fator importante desse processo. É que, segunda questão importante aqui, a bênção do lar abençoado. Versículo 3 a 5. O versículo começa logo comparando a sua esposa como sendo uma videira frutífera. Uma videira frutífera. Na Bíblia, como no mundo oriental, é muito comum essa comparação do ser humano com árvores. Quando o ser humano é comparado a árvore cheia de folhas e frutos, significa prosperidade. E seca, sem folhas, sem fruto, é uma pessoa sem prosperidade. E geralmente é atribuída ao ímpio. Ao ímpio. E também junto a ribeiros de água, porque a água é que nutre, alimenta, né, e faz e dá ajuda no crescimento. E é interessante que aqui é uma figura que o próprio Jesus se comparou também, uma metáfora, que até Jesus se comparou. Eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. E aqui no Salmo 128, que a gente está trabalhando com ele aqui, o salmista compara a mulher a uma videira frutífera. A roda da tua mesa, olha aí, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Na minha tradução aqui, eu não sei como diz a sua. E é interessante essa imagem da esposa como uma videira frutífera, porque na cultura judaica era muito importante que a mulher fosse frutífera e não estéril, ela tivesse filhos. E é importante, essa expressão aqui está relacionada à geração de filhos, não é? E outra coisa importante é que a promessa dada ao homem seria exatamente executada nessa relação marido e mulher, que seriam os filhos na sequência. O versículo fala aí. E tudo isso está dentro da bênção e da felicidade e da prosperidade. Não esqueçam desse detalhe. Então, a imagem da esposa como videira frutífera só é dada a esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que coisa interessante. E a prosperidade, ela também faz parte dessa prosperidade. Certo? Dessa prosperidade. Porque é através dela que virá a tua descendência. Amém. E os filhos são descendência. Na verdade, é o homem que traz a célula X e Y. E ele reproduz isso para a geração. É ele que traz a linhagem genealógica familiar. É o homem. A mulher tem célula X. O homem tem a X e Y. Então ele determina o sexo da criança por causa das células que ele tem, Y e X. A mulher, por isso que na genealogia é raro encontrar o nome de mulheres, a não ser quando tem na Bíblia, se referindo a Raabe, a Ruth, por causa da linhagem de Cristo, aí menciona ela. Mas lá no Gênesis só tem homem, porque o homem é que transmite essa ideia de descendência. É claro que junto com sua esposa, não é? Junto com a esposa. Então, quando fala de videira frutífera, se refere a isso,
que você vai ter uma descendência. Veja como Abraão ficou impressionado quando Deus prometeu a ele, numa idade avançada, que ele seria pai de uma grande multidão. Ele olhou assim, que história, quase 100 anos, você pai? Eu disse antes, o que é impossível para a gente, para ele não é. Amém. É verdade. E eu ainda quero dizer uma coisa: quem tem fé não vê limite. Aleluia. Porque a fé foi nos dada para isso, para a gente não enxergar impossibilidades, mas acreditar que tudo é possível. Por isso que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então não existe limite. Quando eu vejo o limite, opa, eu digo: não, tu estás sem fé. Tu está enxergando as coisas sem fé. Mas é importante a gente perceber isso e na hora pedir ajuda a Deus para enxergar a esperança. Algo diferente acontecendo e não aquilo que a gente está vendo sem fé. Não é bom viver sem fé. O povo lá da época que Cristo estava palmilhando nessa terra teve o benefício de enxergar muitos milagres, muita coisa acontecendo que Jesus realizou, mas realizou por causa da fé do povo. Ele até disse para a terra dele, ele disse para o povo da cidade dele: eu queria fazer mais milagre entre vocês, mas não consegui fazer por falta de fé. A falta de fé que é o obstáculo de Deus agir na vida da gente. Portanto, perceba isso, que o nosso maior obstáculo não são as coisas que a gente está vendo pelos órgãos dos sentidos, pela visão, audição, pelo nosso tato, pelo que a gente sente. Não é isso o obstáculo. O obstáculo maior para a vida da gente é a ausência da fé. Pense nisso. E é aí que é importante a gente olhar que para a cultura hebraica, os filhos são herança do Senhor. Ô gente, então a gente é administrador. Os pais são os cuidadores daquilo que pertence a Deus. Nós somos mordomos. Olha só, somos mordomos. Primeiro os pais da gente foram conosco, e agora é a nossa vez. Sabe por que a Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe? Porque a vida da gente dependeu da deles. Porque a vida vem deles, dos pais. Deus deu a capacidade de Adão e Eva de reprodução, e reprodução de quem eles eram. E ainda hoje é do mesmo jeito. É por isso que alguém olha para o teu filho e diz: é a cópia fiel do pai. Ele pode até não parecer, mas o jeito é até chato ver do pai. É verdade. Principalmente se a avó estiver do lado, né? A avó, ela diz mesmo: ó pai, igualzinho o pai, meu Deus do céu. É interessante. Por quê? Há uma reprodução, inclusive, de todo o aspecto genético e psicológico. Psicológico também vem. Não é só a genética. E genética eu estou falando, você herda. Todos nós herdamos, até as pessoas do nosso passado. Avô, tataravô, a gente pode até não parecer com alguém do presente, mas parece com gente da outra geração. Avô, tataravô, bisavô, seja lá quem for. Avó também. Então a pessoa nasce com características. Nós somos a síntese da nossa família, da história, do progresso e avanço da nossa família. A gente se parece com alguém, e muitas vezes até com o tio ou a tia. Muitos filhos se parecem muito com os tios. Isso é geneticamente comprovado. Tudo que eu estou falando aqui de ciência é provado, tudo isso. É interessante, por quê? Porque há essa conexão do DNA.
a gente se parece, né? E de uma forma geral, todos nós viemos de um único tronco, segundo as Escrituras, de Adão e Eva. E houve essa reprodução, e a gente chegou nessa grande dimensão de sermos a humanidade, ou fazermos parte do que é chamado de humanidade, que é a composição de todos os seres humanos. Mas a gente está conectado de alguma forma, porque viemos todos de um único Criador. Aleluia. Glória a Deus. Um único Criador. Não é? E é isso que nos diferencia de todos os animais. A inteligência, o sentimento, a vontade própria que a gente tem. Tudo isso, só a gente possui isso. Por quê? Porque Deus possui. E a gente é parecido com Ele. E não com um macaco. Como ensina a teoria da evolução. Nós somos filhos de Deus e não de macaco. Quem quiser que acredite nisso aí. E é isso que faz, até mesmo, por incrível que pareça, é o ser humano ter características que realmente faz a gente se parecer superior. E a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Aleluia. E a mulher é a glória do homem. Glória. É a glória do homem. A sua glória está aí do seu lado. Oh, glória! Glória a Deus! É isso aí. É importante a gente entender. E isso tudo não tem nada de carnalidade, é tudo espiritual. Tudo isso é espiritual. É uma conexão que não dá para soltar nem desconectar da vontade de Deus e o projeto eterno de Deus. Que consciente ou inconsciente a gente está dentro dele. O ser humano de uma forma geral nem tem a noção do que Deus planejou, mas ele está lá dentro participando, consciente ou inconsciente. Agora é melhor ter consciência, porque quem tem consciência pode viver uma vida muito mais elevada, porque é a consciência que faz a gente ter uma atitude de se enriquecer de coisas que a gente não sabia antes. A gente se enriquece e a vida da gente se transforma a partir dos novos conhecimentos. Antigamente dizia que a mente da gente tinha uma certa maturidade, chegava numa certa idade a gente parava de aprender. Hoje a neurociência diz que não, a gente continua aprendendo, porque o cérebro ele se molda ao que você aprende. Se você anda por uma rua, se você muda, vai por outra, seu cérebro, opa, detecta, isso aqui é diferente, eu nunca passei por aqui. Ele desenvolve um outro caminho neuronal, e isso é interessante. Seu sistema passa, todo o seu corpo começa a sentir sensações diferentes, só porque você andou diferente. Se você pega, vai escovar os dentes sempre com a mão direita, escova com a esquerda, também você cria um novo caminho, uma nova informação do seu cérebro. Se você lê um livro novo, você vai aprender informações novas, e teu cérebro vai questionar uma série de coisas. Isso significa que algo está mudando em você. São os questionamentos. Eles são importantes para a mudança. Jesus até chegou para os seus discípulos e disse: quem diz os homens que eu sou? Eu estou dizendo ali que tu és Jeremias, que tu és o Cristo, que tu és um dos profetas. E vocês? O que é que estão pensando aí? Aí é quando Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E traz uma revelação gloriosa naquele momento, porque nem Jesus tinha dito isso para ninguém, mas ele traz uma revelação e Jesus diz: foi o Pai que revelou, né? Foi o Pai que revelou. Então é interessante que na medida que a gente se esforça para aprender mais, para conhecer mais da relação com Deus, para crescermos na comunhão com Ele, e na nossa vida pessoal, cristã, como marido, como pai, como profissional, muita coisa muda, porque a gente percebe que algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam mudar. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa mudar. Primeiro é ter a consciência
de ser pai. O que é que significa teu filho? Né? E a Bíblia aconselha: não provoqueis a ira vossos filhos. Ou seja, o pai não tem direito de deixar seu filho irado. Ele tem que protegê-lo. Ele tem que entender a linguagem e as adversidades que seus filhos passam. Entender é como se fosse uma função continente. É como você pegar um copo e aqui está cheio de água. O copo está contendo a água. Você tem que conter o sofrimento do seu filho, as dúvidas, as angústias dele, entender e depois interpretar para ele. Eu entendo o que você está sentindo, você está sentindo assim, assim, assim. E aí ele se acalma, porque ele entendeu que alguém está entendendo a dor dele. O problema é você ficar gritando junto com ele. Aí gera um estado de neurose, de agitação dentro de casa, de falta de unidade, porque comunicação é unidade. Comunicação é unidade. Então não dá para ficar batendo de frente. É ouvir e tentar entender. Só ouvindo o que o filho tem a dizer, você vai entender o problema que ele tem na cabecinha e vai poder ajudá-lo. Não é mandando ele ficar calado que você vai descobrir nada não. Você só vai ver prejuízo. O certo é o diálogo, é a conversa. Isso é que cria abertura e confiança. E se, como pai, a gente puder decodificar o que ele sente, o que pensa e o seu comportamento, aí sim a gente vai poder estar ajudando e criando a criança no caminho que deve andar. Porque eu preciso entender quais as dificuldades para poder ajudá-lo nessa jornada. Nós somos mordomos e não donos dos nossos filhos. Nós somos cuidadores, dando amor, porque Deus nos deu amor, a gente repassa para Ele. Deus nos deu atenção, a gente repassa também. E isso é espiritual. Educar filho também é uma atividade espiritual. Se você quer ter um lar de paz, trate com a paz, com amor, com atenção. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Eu sei que tem hora que às vezes você fica irritado, mas eu acredito que depois dessas informações você vai ter um pouco mais de cautela. Se você não ouvir minha voz dizer calma, vá devagar, né? Vá devagar, porque é muito importante que você entenda que se Deus te deu como herança, Ele também vai ajudar você a desenvolver essa educação, esse cuidado, essa atenção, ok? Então, isso sugere uma vida centrada na vontade de Deus, que impacta positivamente, olha só, nos relacionamentos familiares. A vida de devoção a Deus, ela transborda para a nossa relação familiar, relação entre o marido e a esposa, né? Ela também não é só a videira para gerar filho, ela é a companheira, ela é a idônea. O texto bíblico lá em Gênesis diz que ela é idônea. Idônea é aquela que pode opinar, que pode aconselhar, que pode dar opinião. Agora, é claro que vão entrar em comum acordo, no diálogo, no acerto, não é? A vida a dois não é só de um, já está dizendo, é a dois. Então é de compartilhamento, de comunicação, né? Deixa de lado esse negócio de celular, vai para a comunicação pessoal. Tem filho que fica do quarto mandando WhatsApp, né, uma mensagem para a mãe: ó, o comer já está na mesa, o não sei o que, deixa ele lá, até bater a fome, dizer: não, o comer está na mesa, vai você vir. Não tem como mandar pelo WhatsApp, ele tem que vir até a mesa, né? E a mesa, a hora de comer, é a hora da comunhão, confraternização, de poder olhar olho no olho, de poder conversar,
de poder compartilhar aquele momento que você muitas vezes passou o dia todo trabalhando. Que negócio de repórter, meu. Que negócio de repórter, nem de novela, porque tem homem que também gosta de novela. Que novela, que repórter nenhuma, é a tua família. Tu tem que sentar e dedicar um momento de qualidade com eles. Glória a Deus. Se você não der atenção, o mundo dá e dá de uma forma errada. É verdade. Dá com drogas, sexo, bebida e com pessoas desconcertadas. Aleluia. É sério, eu já atendi muita gente assim que eu estou dizendo aqui a vocês, é experiência de atendimento, de consultório, ouvindo pessoas e as lamúrias dela. É importante o olho no olho, o toque, o abraço, a compreensão, porque senão as pessoas vão buscar compreensão online. E tem um bocado de interesseiros online que levam ao prejuízo de muitas famílias. Eu estou falando de uma forma geral, não é só de filho não, até da mulher. Tome cuidado. Preste atenção ao seu papel. Suprir a demanda não é só de comida não. É de atenção, de amor, de ouvir o outro. Ah, mas eu estou tão cansado, escuta só e não diz nada. Às vezes o companheiro ou a companheira só quer um pouquinho do seu ouvido. E não é nem para você discordar. É só para você ouvir. Nem para dar pitaco. Ela já tem a opinião dela, ou ele também já tem a dele. Ele só quer alguém para ouvir. Entenda? Passe o tempo de qualidade. Dê atenção ao seu filho, sua filha, sua esposa e para você também. Tudo a gente precisa ter um tempo para dedicar. E é muito importante esse contexto aqui, porque são bênçãos na vida da gente. Amém. A família é um porto seguro, é um apoio, é uma bênção de Deus, está dentro do projeto eterno de Deus, a família. Não é? Desde que ele criou, a primeira coisa, quando ele criou o homem, foi juntar os dois, o homem e a mulher, e acabou. O homem estava sozinho, Deus disse, não é bom o homem só. O homem só faz besteira. E aí ele criou uma disjuntora. Opa, se o homem só não era bom, então agora criou o equilíbrio. Então a mulher, a esposa, é o seu equilíbrio. Às vezes você tem que ouvir. É verdade. O que ela está dizendo que está um equilíbrio. É verdade. Já ouvi muitas ideias da minha esposa que foi esclarecedora para algumas coisas que eu estava pensando. Eu digo, rapaz, a Bíblia está certa, viu? Por isso que eu estou dizendo a vocês. Deus, quando quer falar conosco, Ele usa todos os canais, inclusive nossos filhos. Não importa o tamanho que tem, nem a idade não. Deus, quando usa mesmo. Não importa a idade, às vezes ele vem com uma palavrinha só. A criança diz uma palavrinha só que era tudo que você precisava ouvir. Um gesto que você precisava receber. Então, dê de volta também o que você está recebendo. Seja abençoado e abençoe. Sua família é tudo que você tem aqui na terra para ser feliz. Para ser feliz. Porque Deus está acima do controle de tudo, cuidando de vocês. Não é? Porque Ele deu, mas Ele também cuida. Isso é importante. E aí no texto aqui sobre o versículo 6, que fala da bênção de Jerusalém, é que essa bênção não só fica dentro da tua casa. Não só é a tua esposa a tua bênção. Não só é o teu filho ou tua filha a tua bênção. Não é só o teu trabalho que é a tua bênção, mas também a tua cidade, a tua comunidade. Você não deve ter uma visão, sabe isso quer dizer? Uma visão limitada.
de que tudo gira em torno dali, não, mas da comunidade, da igreja que você faz parte. Ela também é uma comunidade. Jerusalém é a comunidade espiritual, representa a igreja do Senhor, que é o verdadeiro Israel de Deus. E é aqui que a gente vê que o salmista ele faz uma oração pela paz de Jerusalém. Você deve orar pela paz da sua igreja, pelo crescimento, edificação dos membros, dos pastores, dos líderes da igreja. A bênção que você usufrui na tua casa, também você deve desejar isso para a tua igreja. Por quê? Quando você deseja para a sua igreja, você está desejando para as demais famílias que compõem a igreja. Essa bênção também. Isso é ter uma vida próspera. Ser próspero não é ser mesquinho, egoísta, mas é ser altruísta, ser aberto para os outros, ajudar quem precisa, é pensar no outro também. É isso que a Bíblia ensina. Então nessa oração, ele diz aqui: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aí tem uma coisa interessante aqui, que ele diz no versículo: a paz, você verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Jerusalém. Olha só, quer dizer que você vai viver muito. É outra bênção que compõe a felicidade, viver muito, capaz de ver os filhos dos teus filhos, meus netos, e quem sabe bisnetos, não é? E na medida que você quer uma bênção importante, viu gente? Essa é uma bênção que acompanha, que é viver muito, é uma bênção que acompanha aqueles que honram os seus pais. É o único mandamento com promessa de viver muito, é honrar os pais. Né? E é aqui que é interessante a gente olhar para esse contexto de longevidade e continuação das bênçãos. Não é só viver, sabe, muito tempo, mas é viver muito tempo ainda recebendo as bênçãos do Senhor. Não é viver só, é continuar sendo abençoado. Que coisa maravilhosa. Isso é felicidade. É ter, de uma outra forma, um bom trabalho para suprir as demandas materiais, mas também tem o outro lado relacional, que é o relacionamento com a esposa, com os filhos, não é? Também espiritual, com a sua comunidade espiritual, a igreja, e também na relação com Deus, não é? O quarto, você está desenvolvendo uma relação que vai trazer para você bênçãos por toda a tua vida, e uma vida longínqua. E ainda teus filhos que ainda vão se reproduzir, né? E gerar a continuidade da tua descendência. Isso na cultura judaica era a coisa mais importante, porque levava adiante o nome da família, os benefícios da família, a bênção de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu isso: vou te dar uma descendência, vou te dar terras, que é a herança, e vou fazer uma coisa também diferenciada: proteção. Deus deu proteção a Abraão. E quem tocasse Abraão iria se dar mal. Alguém tentou tocar na esposa dele, não teve problema. Depois o rei, Deus interveio, e o rei abençoou Abraão, Abimeleque, de tal forma que Abraão saiu mais rico. Mas, então é assim, quando Deus, é o que eu estou dizendo, por que Abraão saiu mais rico? Porque Deus, quando age, ele age abundantemente. Não é com um pouquinho, não. Por isso que ele diz: se tu for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é que ele quer dizer com isso? A gente não pode questionar nem murmurar porque tem pouco. Ruim é não ter nada, porque o pouco ele multiplica. O nada não pode multiplicar em nada, né? Nada vezes nada é complicado, mas o pouco ele multiplica
E isso se torna abundante. Abundância de amor, de um bom relacionamento, abundância dos negócios, abundância em tudo que você for fazer. A bênção do Senhor estará lá presente, não só sobre você, sobre os seus filhos. Amém. E sobre os filhos dos teus filhos, continuamente. E aí a gente tem que entender que a vida piedosa, nessa sociedade que a gente está vivendo, ela deve ser um objetivo nosso, porque o mundo quer roubar a nossa fé. Várias ideias, várias propostas, quer tirar a gente da comunhão com Deus. Mas vocês aprenderam nessa noite que o segredo da felicidade, não só pessoal, mas familiar, em todos os aspectos, depende da comunhão com Deus. Temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Esse é o segredo para uma vida bem-sucedida e feliz. E aí nós temos que o desafio de temer ao Senhor nessa geração é grande, mas não é impossível. É grande, mas não é impossível, porque depende da minha disciplina espiritual, de constantemente estar em comunhão com a palavra, oração, as atividades da igreja, sendo edificado junto com meus irmãos, né? Sendo apoiado, porque a pior coisa do mundo é você estar só nesse mundo. Mas você tendo apoio, você pode vencer, você pode continuar a jornada, você pode continuar a batalhar para conseguir o que você realmente deseja, porque tem um injetando ânimo, outro orando por você, outro dizendo o que você precisa, e assim você vai caminhando. Amém. Assim você vai transitando e não desista, porque a vitória é para quem persiste, para quem persevera, né? E aí, com isso, a gente vai estar construindo lares e famílias abençoadas. Se a gente assume praticar o que esse salmo nos ensina, é isso que a gente vai criar. Primeiro, uma vida espiritual muito sólida, segura e firme. E segundo, famílias segundo o padrão e a orientação de Deus. Amém. Concluindo, o Salmo 128 nos apresenta um quadro vívido das bênçãos reservadas para aqueles que temem ao Senhor e seguem o seu caminho. Como crentes, somos chamados, olha só, a aplicar essas verdades que a gente acabou de falar em nossas vidas, construindo lares e famílias abençoados pela obediência. Obediência, ensine isso dentro da sua casa. E pela comunhão com Deus. Obediência e comunhão com Deus. À medida que buscamos viver uma vida piedosa, podemos confiar nas promessas divinas de prosperidade e paz, sabendo que o nosso Deus é fiel para abençoar aqueles que o temem. Aleluia. Aqueles que o reverenciam. Aleluia. Que o amam, que ama a sua palavra. A mensagem desse Salmo 128 é que a verdadeira bênção, escutem isso, a verdadeira bênção é encontrada na adoração a Deus e na obediência aos seus caminhos. Que este Salmo inspire todos nós numa busca constante por uma vida de honrar a Deus, e que nos traga a verdadeira alegria para todos os pais e sua família. Que Deus te abençoe. Amém.